Terceiro, se vir alguém descansando, ajude. Quarto, descanse de dia para poder dormir à noite. Quinto, o trabalho é sagrado, não toque nele. Sexto, nunca faça amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Trabalhe o menos possível. O que tiver para ser feito, deixe que outra pessoa faça. Oitavo, calma. Nunca ninguém morreu por descansar. Nono, quando você tem desejo de trabalhar, sente-se e espere que ele passe. E por último, não se esqueça, trabalho é saúde, deixe o seu para os doentes. Hoje está tudo, né? Preguiçoso o negócio sério. Vamos lá, vamos entender mais um pouquinho sobre a preguiça. O indivíduo preguiçoso nem se inspira por nada e nem inspira os outros. Alguém já quis se inspirar no preguiçoso? Eu quero ser como fulano. Pense num cara preguiçoso. A gente diz, eu quero ser como fulano. Pense num cara trabalhador, pense num cara inteligente, né? Pense num cara dedicado. Não é? Então, preguiçoso não inspira ninguém. Paulo mostrava-se definitivamente avesso à preguiça. Ele disse em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Sabe por quê, irmãos? Porque o que acontecia lá no passado, acontece hoje também. Muitos crentes acham que a igreja, né, é a sua vaga de leite. E ele tem que estar sempre comando na sua vaga de leite, que tem que dar tudo para ele. Pois não acontece. Naquela época também tinha isso. Pessoas que diziam que achavam que a igreja tem a obrigação de dar cesta básica para ele, né, de ajudar na preguiça dele, não é? De estar sempre, né, ajeitando ele, e isso não é dever da igreja. Amém ou não? Amém, irmãos? Dever da igreja é ajudar a quem? Aos, né, necessitados. Sim ou não? Concorda? Eu creio que o dever da igreja na área social é ajudar o máximo possível aos necessitados, mas não é ajudar o máximo possível aos preguiçosos. Ou não? Porque tem gente, você ajuda, passa um ano ajudando, 2 anos ajudando. O que acontece com essas pessoas muitas vezes? O que é? Porque se está ganhando, está recebendo, vai trabalhar para quê? Se acomoda naquela situação. Pois isso acontece. Então a gente tem que ajudar o necessitado, não o preguiçoso. Por isso que Paulo diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma, porque tem gente dentro da igreja que não quer mais trabalhar. Pessoas dentro da igreja que querem viver da igreja. E não é correto isso. Muitas pessoas têm dito coisas espirituosas sobre a preguiça e sobre as pessoas preguiçosas. Por exemplo, Lord Shakespeare: o ócio é apenas um refúgio das mentes fracas, o feriado dos insensatos. Henry Ford, que foi o camarada que inventou, né, fundou a Ford, se tornou na sua época um dos homens ser o homem mais rico do mundo. Ele diz: não há lugar para o ocioso na civilização. Nenhum de nós tem qualquer direito à preguiça. Se ele chegou, é porque foi preguiçoso? Ele trabalhou, quebrou algumas vezes, teve prejuízo muitas vezes, mas perseverou até fundar a Ford. Você estudar um pouquinho da história de Henry Ford, você viu que é um cara perseverante. É tremenda essa história. E uma vez, só para repensar um pouquinho, uma vez ele estava metido na empresa e um funcionário estava quebrando um clipe. E ele reclamou com o funcionário. O funcionário disse: mas senhor, foi só um clipe. Diz: nós temos aqui, vamos dizer assim, 30 mil funcionários na empresa. Se cada um quebrar um clipe, a gente já tem um grande prejuízo.
Veja a mente dele, né? Como ele pensava a questão do seu trabalho. E às vezes a gente acha que isso aqui é bobagem. Mas uma coisa juntando com outra, daqui a pouco o negócio está feio. É ou não é? Benjamin Franklin disse: a preguiça avança tão devagar que a pobreza não demora a alcançá-la. É interessante essa frase. François e alguma coisa aqui. Ele disse: de todas as nossas faltas, aquela da qual nos desculpamos mais facilmente é a preguiça. É ou não é? De todos os pecados, aquilo que a gente muitas vezes nem nota muito é o pecado da preguiça, que a gente acha normal. Outro cúmulo da preguiça: levar o cachorro para passear. Sabe que vida assim? Levar o cachorro para passear, vai de carro. Eles acreditam, não é? Preguiçoso. Na Bíblia, o que é que a Bíblia fala de preguiçoso? No hebraico, nós temos a considerar uma palavra, vamos considerar uma palavra e duas palavras no grego. A saber, no hebraico, nós temos a palavra atzel, uma palavra hebraica que aparece por 14 vezes, como por exemplo, Provérbios, que nós lemos 6, 6, 6, 9, 10, 26, 13, 4, 24, 26, 16 e Juízes 18, 9. No grego, no Novo Testamento, nós temos duas palavras para o preguiçoso, que é a palavra okneros, que é o displicente, principalmente no sentido de não obedecer aos mandamentos de Deus ou ao seu chamamento. Esse termo grego aparece 3 vezes em Mateus 25 e 6, Romanos 12, 11 e Filipenses 3, verso 1. E outra palavra grega é notros, que também é traduzido como preguiçoso. Esse vocábulo grego aparece apenas 2 vezes em Hebreus 5:11 e 6, verso 12. Isso é um resumo do que a Bíblia fala sobre o preguiçoso. Nós vamos ver aqui algumas coisas. Outro cúmulo da preguiça. Você lembra desse joguinho? Tem várias cores. Esse aqui é mais fácil. Só tem uma cor só. Aquele que tem várias cores, já eu tentava, nunca conseguia. Na década de 80, a gente brincou muito desse joguinho. Hoje eu acho que ainda se encontra. Ainda tem hoje para vender esse joguinho. Que mudava as cores, para ficar todas as cores do mesmo jeitinho. Você não conseguiu aplicar? Eu tentava tanto, não conseguia não. Porque esse negócio complicado, ficava doidinho. Mas deixava para lá. Como da preguiça é esse? Você jogar com o joguinho com uma cor só. Primeira e única regra do preguiçoso: se eu não alcanço, eu não preciso. Essa é a regra do preguiçoso. Se eu não alcanço, então não preciso não. Deixa eu falar. O cúmulo da preguiça também é você desligar a televisão, um carro, um negócio, para se levantar e ligar, porque isso aqui não tem controle remoto não. Depois que você inventou o controle remoto, aí foi que eles vão ficar preguiçosos mesmo. Antigamente você tinha que se levantar para ir lá e ligar a televisão. Hoje em dia você está deitado bem, você liga a televisão. E quando é preguiçosa que é essa? É ou não? E às vezes, de trás da televisão ainda bota na contagem regressiva, para você cochilar com a televisão que ela ligar por si só. Você faz isso? Também faço. Procura não. Ele está cochilando e tal, vou dar aqui 15 minutos. 15 minutos ela se liga, eu pego no sono. Também faço isso. É normal. Mas a tecnologia, vamos botar aqui, a tecnologia, ela contribui para que a gente fique cada vez mais preguiçoso. Sim ou não? Por exemplo, quando eu era menino pequeno, lá na cidade de Esperança, sai um pouquinho aqui. Quando a gente era criança, as brincadeiras que a gente tinha na infância eram tudo brincadeira que levava a gente para fora de casa. Presta atenção se não era. A gente tinha brincado de quê?
Quem se lembra? Quem se lembra aí da sua infância? Eu sei que faz tempo. Aí você se lembra alguma coisa, não? Eu lembro porque não faz muito tempo, não. Brincar de peão. Onde é que a gente brincava de peão? Dentro de casa? Lá de fora. Não é? Lá de fora, brincava de peão. O que mais? Brincava de pipa, bola de gude. Não é? Vê se quando saiu uma confusão, é verdade. Vê se saiu uma areias boa. É ou não é? Então a gente ia brincar com as bolinhas de gude, o outro ia ligar com a gente, pegar a briga no meio da rua. No outro dia estavam os dois abraçados, do mesmo jeito. Era assim, não era? Sei que a minha infância, graças a Deus, foi muito boa. Foi desse jeito. Tem aqueles da turma, ia jogar bola de fora. Hoje em dia a gente sabe. Tecnologia, violência, acabou com a infância das crianças de hoje. Qual é a infância das crianças de hoje? É dentro de casa. É sentado no computador, no videogame. É assim na infância. A gente era muito mais feliz, a gente não sabe o que é isso. Não é? Não sei se vai acontecer com vocês também, quer brincar, aí sempre tem aqueles que ficavam provocando uns aos outros. E assim também não. Tem uns que ficavam inventando intriga com o outro, né? Aí um fazia um risco assim no chão. Você desse tempo, tá vendo? Fazia um risco assim no chão. Aí eles sufocam por aqui. Né? Você vai assim. Se tu for, tu passa aqui. Ele está cuspindo a tua mãe. Tem saúde, é verdade. Se sujar a preta, é da terra, tudo que é canto, tudo cheio, couro, né? Hoje em dia a mãe, os crianças não podem andar pé descalço, porque a mãe fica desesperada. Então eles saíam limpo e voltavam sujo para dentro de casa. Né? E lá brigavam com o outro, era uma beleza. Era outro tempo bom que não volta mais. Não. Isso era bom, não. Então, era aquela brincadeira sadia de ir para fora, de se socializar, de fazer amigos. Hoje em dia as coisas é tudo virtual. Né? Eu tenho 1000 amigos no Facebook. Não conhece 100 ou 1000 pessoalmente, não é? Eu tenho 1000 amigos. Quantos dias você já jogou bola? Preguiça, e essa sociedade está cada vez mais preguiçosa, né? Preguiçosa mesmo. Não precisa nem mais botar a cara no correio, a gente manda e-mail de casa mesmo. Então as coisas vão se modernizando e às vezes vai acabando com a nossa, né, discussão até de sair. Hoje em dia tem gente que sai de casa para fazer feira, né? Faz tudo pela internet. Vamos lá. A preguiça que a Bíblia fala, principalmente aquela primeira palavra que nós vimos no dele, a preguiça é muito mais que indolência, ociosidade física ou estado de letargia viciada em televisão. Ela é a condição de desânimo espiritual. Essa é a pior preguiça, a preguiça de desânimo espiritual, explícito, que desistiu de buscar a Deus, desistiu de buscar a verdade, desistiu de buscar o bom e ao belo. A pior preguiça, preste atenção, é a preguiça que não deixa você crescer espiritualmente. Essa é a pior preguiça. Por exemplo, eu vou ler a Bíblia. Aí, quando falo de ler a Bíblia, dá logo uma preguiça. Vou ler a Bíblia aqui deitado. Basta ver a Bíblia, não lê um capítulo, já caiu, já vai cochilar. Preguiça de buscar a Deus, preguiça de subir à casa do Senhor, preguiça de conhecer mais a Deus, preguiça de conhecer mais a palavra. Essa é a pior preguiça que tem, porque é a preguiça que o tempo vai passando e os crentes deixam de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a pior preguiça, e é essa que a gente tem que combater cada vez mais com mais força. Amém, irmãos? Relaxar não é preguiça, presta atenção. Relaxar não é preguiça. A pessoa que nunca relaxa não é santa, mas nervosa. Ela disse, pretecreta. Ou seja, não vou ter alguém para relaxar. Vai para a praia, para ir para um sítio, para ir, sei lá, descansar. Está a cabeça muito tarefada, trabalhando demais, semana inteira. Vou ter alçado assim para
para viajar, tomar água de coco. Então isso não é preguiça, isso é descanso. Estão entendendo? O preguiçoso é aquele que quer isso todo dia. E aí não dá, né? Todo dia, se você for multimilionário, né, viver só de juro, e aí você pode ver uma vida até assim. Mesmo assim não tem sentido. Chega um momento que não aguenta mais. Ou não é? Não aguenta mais. Como por exemplo, a Deus sai de férias, a gente passa assim. Por exemplo, 6 meses sai de férias. Rapaz, doido para ter umas férias, para relaxar, para viajar com a família e tal, ir para um canto assim, passar um dia só pensando, refletindo. Aí quando a gente vai e viaja, nos 3, 4, 5 primeiros dias, está tudo, né? Tudo bem, tudo normal. Isso acontece com vocês. Depois de uma semana, eu já fico meio agoniado. Acontece com vocês, entendeu? Já fico pensando e tal, ficar em casa e voltar para casa, não é? Porque a melhor cama é qual? É de casa. É ou não é? Eu já viajei, já fui para a conversa, passei 3, 4 dias em concílios, né, dormindo em quarto bom, em cama boa, com ar-condicionado e tudo mais, mas depois de uns 4, 5 dias enjoa já. Eu já fico pensando na minha caminha, né? Fico pensando na minha casa, no meu aconchego, no meu lar, que isso é que importa. Tá vendo? Isso é o que vale. Vamos lá. A preguiça também não é originalmente a tentação do jovem, conforme Evelyn White. Ou seja, o jovem é preguiçoso, é ou não é? É ou não é jovem é preguiçoso? Não. Adolescente é. Agora, o tem velho também é. Tem muito idoso, não tem mais de velho. Os idosos, né, são a ver bem preguiçosos, claro. A trabalhar demais, a ver demais, assim, né, se gastar trabalhando, aí tem que aproveitar também, né, usando aí de folga. Mas muitas vezes, conversando com pessoas idosas, né, muitas vezes que tiveram uma vida ativa no trabalho, quando se aposentam, sentem falta. É verdade ou não? Às vezes se sentem, muitas vezes, inútil, sem utilidade, e quer inventar alguma coisa, vai fazer crochê, vai costurar, vai inventar alguma coisa para ocupar a mente também, que também é uma forma de terapia. Então, preguiçoso é característica de todo mundo, idoso novo. Napoleão Bonaparte ele disse: posso perder batalhas, mas ninguém jamais me verá perder tempo por motivo de confiança excessiva ou preguiça. Homer Simpson, uma frase de Homer, ele diz: preguiça é o ato de descansar antes de estar cansado. Isso é preguiça mesmo. Consequência da preguiça. Vamos abrir a Bíblia agora para a gente entender qual a consequência da preguiça. Para vocês que estão cansados, né, que estão querendo cochilar, vou dizer que vocês estão preguiçosos, estão cansados, né? Cansado para você trabalhando, chega aqui, aguentar o pastor falando, às vezes, né, dá uma tampada, cansaço, é normal. Então vamos abrir a Bíblia para a gente entender quais são as consequências da preguiça. A preguiça tem consequência? Tem. Quais são elas? Primeiro, o preguiçoso não chega a lugar nenhum. Provérbios capítulo 13, verso 4, quem achar, por favor, leia em voz alta. Provérbios 13, verso 4. O preguiçoso deseja e nada tem. Mas o que é que diz o restante? A alma de quem? Do corajoso. A alma do corajoso se farta, porque o preguiçoso deseja e não tem nada. Nunca vai chegar a lugar algum. É ou não? Muitas vezes eu vejo, presta atenção aqui, claro, eu digo assim de forma geral, não sei se aqui, né, tem famílias desse jeito, não sei. Deve ter, por exemplo, em algumas famílias, tem alguns filhos que estão com 30, 35 anos, ainda na saia dos pais, na barra da calça dos pais. É uns camaradas que querem saber de jogar bola, né, de brincar, e não se preocupem em trabalhar e ajudar dentro de casa. Preguiçoso
Tem ou não? É preguiçoso. Conheci um casal, uma família de uma pessoa, que o filho quer saber nada. Fez 20 e tantos anos já, não fazia nada dentro de casa. Aí ele tocava na igreja. Aí uma vez o pastor, a pastora tem lá, foi reclamar com ele. Disse: não, é porque eu estou vivendo da obra. Que é uma desculpa também, né? Estou vivendo da obra, sou levita, estou vivendo pela fé. Não, você é preguiçoso mesmo. Ou não é? É preguiçoso e usa a igreja como desculpa. Muitos que estão querendo entrar no seminário para ser pastor são assim também. Não se enganem. Igual o pastor Santa disse: olha, chegou um camarada e disse: pastor, é o seguinte, ele foi trabalhar no comércio, não deu certo. Ele foi trabalhar vendendo coisas, não deu certo. Ele foi trabalhar em tal empresa, não deu certo. Também não aguentei muito tempo lá. Fui trabalhar em determinado lugar, também não deu certo, não aguentei. Eu acho que Deus está me chamando para o ministério. Aí é brincadeira um negócio desse, né? E eu vou fazer: eu não tenho certo em nada, eu acho que Deus quer que eu seja pastor. Mas isso é um conselho, né? Que a pessoa tem em ministério. Fala a verdade, não é? Eu acho interessante que os grandes homens de Deus, por exemplo, Lutero, Calvino, grandes homens de Deus, se eles fossem trabalhar em qualquer área, eles já iriam totalmente certo. Se ele fosse prefeito, vereador, governador, qualquer área que colocasse, ele seria um grande trabalhador, um grande líder. Mas eles preferiram deixar isso para ser ministro do Evangelho. É uma coisa. Preferiram. Certa vez perguntaram a Bíblia: você não gostaria de ser, como é que chama? Que é um representante de um país e outro? Embaixador. Me fugiu agora não. Nós temos tal país que precisa de embaixador. Você não quer representar os Estados Unidos sendo embaixador daquele país? Vai. Um cargo extraordinário, mano. Ganhar não sei quanto dinheiro, prestígio e tal. Aí a resposta dele foi o seguinte: eu não posso me rebaixar a este cargo, porque eu sou ministro do Evangelho. Diga aí, que a resposta não é? Rebaixar. Está dizendo, ser ministro do Evangelho é melhor do que ser embaixador. Porque eu sou embaixador, mas é no reino de Deus. Sou embaixador do Pai. E aí é uma diferença. Não é um cara que é preguiçoso e agora vai ser pastor porque não dá certo em nada. Isso não existe. Pelo contrário, Deus não chama desocupado, Deus chama e capacita os ocupados. Pessoas que são capacitadas para trabalhar em outras áreas também, às vezes renunciam por amor ao Evangelho. Amém? Vamos para frente. Essa frase é interessante. O preguiçoso. Minha mãe diz que eu sou muito preguiçoso, mas ela não sabe o trabalho que deu para vencer os outros espermatozoides. Eu estou cansado até hoje. É uma boa desculpa, não é? Foi uma batalha, estou cansado, né? Vencer os outros espermatozoides do trabalho. Consequência da preguiça: o preguiçoso nunca vai progredir em seu trabalho. Provérbios 18, verso 9. Quem achou que eu adorei? Repita, por favor. Está pronto? Quem é diligente em sua obra, já é o quê? Ou seja, quem trabalha, quem mostra que ele já é vida desperdiçador. Não é assim? Ele já é um cara que pode chegar longe. Por exemplo, se você é dono de uma empresa, tem um camarada que se esforça, que faz além do que lhe é pedido. O segredo é esse. É você fazer além do que você foi pedido. Isso é esforço. Porque se você faz apenas o que é pedido, não é esforço, é obrigação. Está entendendo? Eu tenho que fazer isso aqui, então vou fazer só isso. Você nunca vai se destacar. Quem se destaca é aquele que faz além do que lhe é pedido. Esse é o grande segredo.
Aí veja bem, você eu sou empregador, você é um empresário. Tem um camarada que faz só o que ele é, só o que é a obrigação dele. E tem outro que faz o que é a obrigação dele, mas ajuda o outro, faz outra coisa, vai no chão, faz alguma coisa ali que não é a obrigação dele, mas ele faz. Quem é empresário? Qual dos dois você daria uma promoção? Hã? Qual dos dois? O mais esforçado. É ou não é? Por mais que aquele que gosta do serviço. E assim na vida também. O preguiçoso nunca vai progredir em seu trabalho. Se ele começar com um suplente de cheiro, pode passar 10 anos, ele vai continuar sendo suplente de cheiro. Ou não? É só um exemplo. Carlos Drummond de Andrade, um poeta, você vê que preguiça nessa hora, né, dos homens normais, ele diz: a minha vontade é forte, mas a minha disposição de obedecer é fraca. Consequência da preguiça. O que é que o preguiçoso faz? Qual é a consequência dele? Passar fome. Provérbios 19:15. O preguiçoso passa fome. Lá 19:15. A preguiça faz o quê? A preguiça faz cair em profundo sono. O que mais? Porque depende da versão. A versão de diz o quê? Diz o quê? A alma enganadora padecerá fome. Ou seja, quem é preguiçoso, irmão, ele não sabe nem fazer café. E agora? Agora pegou pesado, foi não? Porque tem muitos homens que não sabem fazer café. Mas é só um exemplo que eu estou dando, é só de forma genérica. Ou seja, se a sua mulher viajar e passar uma semana fora, se ela deixar tudo pronto, tem muito homem aqui da igreja que é desse, fala a verdade. É? Vai comer fora, porque se depender dele, ele não sabe fazer nada. Não sabe fazer, se ele for fazer chá, ele queima a água. E as moças também têm que se aperceber disso. Antigamente, as moças, as crianças, ganhavam boneca de presente, ganhavam fogãozinho de presente. Consequentemente, o que é que elas seriam? Quando ficassem adultas, boas mães, que já estavam aprendendo desde criança, não é? E boas donas de casa, porque já estavam aprendendo a fazer a comidinha desde criança. Hoje em dia, a maioria das jovens que quer casar não sabe nada. Ou não é verdade? Tem que arrumar um marido rico para poder botar empregado dentro de casa. Não é? Ou arruma um marido rico, ou o marido está perdido. Ele vai comer ovo todo dia no pão. E olha se ela souber fritar o ovo. Tem um caso de uma moça que foi casar, não sabia de nada. Aí ela disse: amor, faça um cafezinho para nós. Ela pegou nesse café solúvel e botou para coar. Será que ela sabia cozinhar? Jovens, aprendem quando tem tempo. Ou senão faça um cara rico para poder botar o empregado dentro de casa, né? Senão seu marido vai passar fome. Tem até pena dele. E marido também não depende sempre da sua esposa. Aprenda a fazer uma coisa dentro de casa. Diga amém. Não sabe quando está vindo animado, Deus não? Diga amém, irmão. Está bem, pastor. Você tem que aprender alguma coisa. Se a minha mulher ficar doente, misericórdia, tem que comprar quentinha todo dia. Não é? Faça alguma coisa, aprenda. Não é difícil, não. Digo isso para você fazer. Se eu não soubesse, eu não dizia não. Se eu não soubesse cozinhar, se eu não soubesse fazer café e outras coisas, eu não dizia não, ficava na minha. Mas para você, eu posso dizer, né? Olha, preguiça, assim você me mata. Outra consequência
vencer a preguiça. O preguiçoso vai experimentar frustração na sua vida. Provérbios 21, 25. Marca a chapa aí, irmão.